Tá gravando? Bom dia a todos. Bom dia para você que está vendo o vídeo. Mais uma aula de sábado letivo de cálculo 2. A gente já está com acho que uns 20 minutinhos, 30 minutinhos de aula, onde já conversei com a turma algumas coisas e já coloquei uma parte do assunto no quadro. Então, quem quiser copiar, pausa aí o vídeo. Copia para a gente dar início à nossa aula. Vamos lá? Bem, aulas passadas nós definimos a função logarítmica por meio de uma integral. Então, a gente define a função por meio de uma integral e passa a trabalhar com ela. Qual é a vantagem daquela definição? É porque a gente só estava trabalhando com potências, a gente só tinha propriedades para trabalhar com potências com expoentes racionais. Expoente real a gente não tinha como trabalhar. Agora a gente vai trabalhar com expoentes, não apenas expoentes racionais, a gente vai tentar trabalhar com expoentes reais. Para começar, a gente definiu o logaritmo para um número real qualquer, e hoje a gente vai definir a função exponencial, chamar ela de ESP. Abreviadazinha, ESP de x. Bota o E bonitão, eu gosto de botar um E bonitão aqui. ESP de x definida como sendo a função inversa da logaritmo. Então, nós temos a função definida do conjunto dos reais para os reais positivos. Lembrando, na aula passada nós vimos que o domínio da função logarítmica são os reais positivos de imagem real. Então, eu estou pegando aqui uma função inversa, definindo ela como sendo y igual a ESP de x. O que é essa y igual a ESP de x? Ela é de tal forma que x é ln de y. É isso que a gente vai ter. Consequências dessa definição. ESP de zero. Quem é ESP de zero? Eu quero saber o cara que o ln dele vai dar zero. Nós vimos isso na aula passada, lá nas consequências do ln. Isso aqui é 1. ESP de zero, se você não está entendendo, eu quero descobrir quem é o y, tal que ln de y seja igual a zero. Qual é o número que nós vimos que o ln dele vai dar zero? Y é 1. Integral de 1 até 1 sobre x dx, isso aí vai dar zero. ESP de 1, nós definimos na aula passada o cara tal que o ESP de 1 significasse ln de y igual a 1. Teve um valor irracional que nós definimos, tal que ln daquele cara, ou seja, a integral de 1 até ele, 1 sobre x dx, aquela área sobre a curva vai dar 1, que é o número de Euler. Uma observação que a gente já pode falar para todos os racionais, sem muito problema, é que exponencial de qualquer número racional é elevado a esse racional. Você pode ver isso aí facilmente pela definição, aplica lá na integral que dá de boa, certo? Vamos investir mais tempo aqui, ó. Derivada da exponencial, derivada da exponencial. Quem é a derivada da função exponencial? Eu quero que vocês lembrem de um teorema, teorema da função inversa. Nós falamos sobre ele quando eu falei das derivadas das inversas trigonométricas para a gente calcular a integral daquelas funções. O que é que diz o teorema da função inversa? Você tem dois conjuntos, um domínio e um contradomínio. Você pega um cara no domínio, elemento x, leva para um elemento lá no contradomínio y, por meio de uma função f. Mas se essa função for invertível, se essa função possui inversa, você consegue construir uma função g que vai agora partindo de C até chegar em D, ou seja, trocaria os conjuntos domínio contra domínio. Então, pega um cara daqui, pega um y e leva lá no x.
o x resultante, ele vai ser igual a g de y. Essa g é chamada de função inversa da f. Então, se isso acontece, o que é que diz o teorema da função inversa? Se você quiser derivar uma das funções, a derivada dela é 1 sobre a derivada da outra. Cuidado, cuidado. A f ela é aplicada em x, a g ela é aplicada em y. Então, a derivada da função f é 1 sobre a derivada da função g em y. G em y. Só que quem é y? F de x. Então, é uma função composta. G' da f de x. Ok? Só um detalhe sobre função inversa. Dois detalhes que eu não escrevi aqui, mas é bom comentar. Observaçãozinha sobre função inversa. Sempre vou ficar falando sobre isso, até de uma hora vai fixar na cabeça de vocês. Notação. Dificilmente o pessoal faz isso que eu estou fazendo. Notação. De chamar uma de f e a outra de g. Se g é a inversa de f, g inversa de f. A gente nota assim, ó, g é igual a f a menos 1. G de y igual a f a menos 1 de y. Normalmente a gente usa essa notação aqui. Isso aqui não quer dizer f elevado a menos 1. Fração não. É uma notação, é um símbolo para chamar a função inversa. Teve um aluno lá no cálculo 1, quando eu falei isso, ele ficou meio na dúvida. Professor, mas nessa inverter é 1 sobre a função f? Não sei o que, é isso que é a função inversa? Não. Isso aqui é só um símbolo, é só uma notação. É como se fossem dois nomes iguais para duas coisas diferentes. São homônimos. Você não vai pegar, por exemplo, um amigo seu que se chama Machado, pegar a cabeça dele, tacar na árvore e achar que vai quebrar a árvore. Só porque o nome dele é Machado. Então aqui não pode confundir porque o nome, no caso aqui, o símbolo, é o mesmo de inversão de fração. Mas foi só empréstimo, viu, desse símbolo. Aqui significa função inversa. Está acontecendo tudo isso aqui que eu estou explicando. Ó. Ok? Tem outra observação que eu quero falar sobre função inversa. Observação 2. Se você calcular uma função aplicada na inversa dela, ou então aplicar a inversa composta com a própria função, ambos vai ser igual a x da função identidade. O próprio cara que aparece ali, se você compõe a função com a sua inversa. Isso aí é uma observação bacana, que a gente usa também um pouquinho. Vamos lá. Se eu me lembrar desse teorema da função inversa, eu quero calcular quem é a derivada da função esp de x. Olha, a gente definiu esp de x como sendo a inversa da função ln. Então, isso aqui vai ser 1 sobre a derivada de ln de y. Em y, derivada em y. Qual é a derivada da função ln de y? 1 sobre y. Esse aqui vai ficar 1 sobre y. Divisão de fração. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, a derivada da esp de x é y. Só que quem é y? É a própria esp de x. É bonitão. Ou seja, a função exponencial, quando eu derivo ela, o resultado é ela mesma. Interessante. Exemplozinho. Quero calcular a derivada de uma função composta. Esp de x ao quadrado mais 2x menos 1. Como é que eu calculo a derivada dessa função? Regra da cadeia. A derivada de esp de x ao quadrado mais 2x menos 1 vai ser igual. Pela regra da cadeia, a derivada de uma função composta com outra é a derivada desse cara aplicada nesse. Ou seja, a derivada dele não é ele mesmo? Então, a derivada desse cara vai ficar ele mesmo aplicada à função interna, x ao quadrado
mais 2x menos 1, vezes a derivada dessa função interna, que é a derivada de x ao quadrado mais 2x menos 1, 2x mais 2. Cuidado, é essa exponencial vezes esse cara. Não é ESP do produto, não. É a exponencial daquele primeiro vezes a expressão segunda. Ok? Propriedades básicas da exponencial. Essas propriedades elas são herdadas facilmente lá da sua inversa. ESP da soma é o produto das exponenciais. ESP da diferença é o quociente das exponenciais. ESP de uma potência, ESP de A elevado a uma potência B é o ESP do produto. Como é que a gente provaria essas propriedades? Agora é mais fácil. A gente tem a inversa dela para nos ajudar. Vou provar só a primeira. Prova de 1. Eu vou pegar a ESP de A mais B. Eu vou chamar isso aqui de Z. Eu vou pegar a ESP de A, vou chamar isso aqui de X. Vou pegar a ESP de B, vou chamar isso aqui de Y. Ok? Por que eu vou fazer isso? Porque eu não sei trabalhar com ESP. A gente aprendeu na aula passada a trabalhar com LN. Então eu vou aplicar a inversa aqui. Se eu sei que ESP de A mais B é igual a Z, significa o quê? Que LN de Z é igual a A mais B. Significa que se o ESP de A é igual a X, quer dizer que o LN de X é igual a A. E aqui, ESP de B igual a Y significa que LN de Y é igual a B. Foi aqui? Pronto. Para provar aquela propriedade, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar dois desses caras de um lado, né? Eu vou somar eles e ver o que é que acontece. O que é que acontece se eu pegar ESP de A e somar com ESP de B? Olha, ESP de A é X. Vou partir daqui, eu vou partir de dentro. ESP de A é X. ESP de B é Y. Eu vou partir de A mais B. Vai. Vamos partir de A mais B. A mais B. Isso aqui não é igual a Z. Vou aplicar ESP dos dois lados. ESP de A mais B é igual ao ESP de Z. Só que o ESP de A mais B, só que A mais B é LN de Z.
Como é que eu vou fazer para pegar essas duas separadinhas? Vou precisar aplicar a função dos dois lados. Propriedade do ln que nós aprendemos na aula passada. Ln de x vezes y é igual a ln de x. Ln de x mais y é igual a ln de x vezes... Não, é mais. Então, aqui é vezes ln do produto, vira a soma dos ln's. Foi o que a gente aprendeu, não foi na aula passada? Então, eu tenho que pegar uma soma de ln's. Soma de ln's está aqui. Quem é A mais B? Ln de x mais ln de y. Só que esse ln aqui de x mais ln de y é a mesma coisa que ln de x vezes y. Foi? Vou usar a função exponencial dos dois lados. Então, eu vou ter aqui que ESP de A mais B é igual a ESP de ln de x vezes y. Só que ESP de ln é aquilo que eu estava falando bem aqui. É uma função aplicada à sua inversa. O resultado vai dar o que está lá dentro. Isso. Então, ESP de A mais B, isso aqui é igual a x vezes y. Só que quem é x é ESP de A. Vezes quem é y, ESP de B. O segredozinho para a demonstração é você saber onde é que você vai chegar, né? Quais são as propriedades que você está usando, você deixa tudo à mostra. Isso aqui e aquela propriedade eu acabei apagando, não foi? Era a observação que estava bem por aqui. E se eu pegar uma função e aplicar na sua inversa, o resultado é o que está lá dentro, a identidade. Então, a função exponencial, ela, por ser uma bijeção, ela tem essa propriedade. Vou botar até como observação. Se A for igual a B, significa que ESP de A é igual a ESP de B. Isso aqui a gente usa muito quando a gente está resolvendo a equação exponencial. E elevado a uma coisa igual a E elevado a outra coisa, porque as coisas têm que ser iguais. Foi o que eu precisei ali. Tanto eu tenho isso indo como voltando. Eu tenho dois camaradas que eram iguais, usei a função exponencial dos dois lados. Os dois termos são os mesmos, quando eu aplico eles na mesma função, o resultado continua sendo igual. Precisei disso para poder eliminar esse ln. Essa ideia da demonstração demonstra qualquer uma dessas outras duas. Vou focar muito em demonstração, não. Aqui foi para a gente ter só um norte de que as propriedades exponenciais, para a gente, elas estão sendo herdadas da função logarítmica. Enquanto lá no ensino médio a gente aprende o contrário. A gente aprende primeiro as propriedades exponencial, para quando vai aprender logaritmo a gente herda elas. No caso real, a gente tem o contrário. Para números reais, nós temos o contrário. Alguma pergunta até aqui? Tranquilo? E agora o pulo do gato final da nossa aula. A definição final. Definição. O que é que eu vou fazer? Eu vou definir agora
uma potência para qualquer base. Essa ESP, ela me dá uma noção, essa ESP de x é bonitão. ESP de x, ela me dá uma noção de quem é E elevado a x. Eu digo uma noção porque para expoente racional essa noção é mais fácil de verificar algebricamente. Para expoente real, aqui a gente verificaria pela área sobre aquele gráfico. Lembrando que aqui eu estou me lembrando lá da inversa dela, né? Da ln. Então, se ESP de x é igual a E elevado a x, a gente está pensando aqui o x como sendo ln de E elevado a x. Algo desse tipo. Vendo o ln como sendo a integral de 1 até E elevado a x, 1 sobre t dt. A noção que nós temos até agora de potência de número real é isso. É uma área de 1 até esse cara, da função 1 sobre t dt. Eu quero esticar esse conceito. Eu vou fazer o seguinte. Vamos definir seja A um número maior do que 0, real. Então, eu quero definir A elevado a x como sendo igual a E elevado a x ln de A. Essa é a definição para potência com número real e base qualquer. Exemplo, essa é a parte delicada dessa aula. A parte mais importante. Exemplos. Quem é 7 elevado a x? Quem é 1/3 elevado a x? Para a gente poder trabalhar com esses caras, na nossa definição, se esse x for um número real, x pertencente aos reais. Se o x for um π, se o x for um raiz de 2, vamos dar caras agora para os nossos elementos. Eu tenho uma base qualquer, isso vale para uma base qualquer. Se eu pegar, por exemplo, π elevado a... Vou nem botar π elevado a E, não. π elevado a raiz de 5. Aqui são coisas que não fazem sentido lá no ensino médio. Expoente real ou até base real poderia fazer algum sentido, mas base real, né? Base racional com expoente racional, isso aqui não faz... Ninguém trabalha com isso a nível de ensino médio. Não tinha ferramentas matemáticas sólidas para trabalhar com isso. Agora a gente tem. Quem é 7 elevado a π? Sempre que você vê algo desse tipo, pense nisso aqui. Ó. Isso aqui vai ser E elevado a π vezes ln de 7. Então, qualquer número elevado a qualquer expoente real, a gente está falando aqui de reais, você vai transformar isso numa potência da base E. Eu poderia ser até mais rigoroso, eu quero agilizar um pouquinho. A elevado a x é S de x ln de A. Se eu for ser mais rigoroso. Mas eu estou querendo usar logo isso aqui, ó. Uma notação que vai ajudar mais a gente. Então, rigorosamente falando, isso aqui seria a ESP. 7 de π é exponencial do expoente vezes ln da base. Isso aqui vai ser E elevado a π ln de 7. Só um adendo, essa função ESP
Dessa forma, ela é muito usada computacionalmente. Essa forma aqui do tipo potência, né, lá em cima e tal. Às vezes, num texto muito grande, isso aqui fica chato de trabalhar. Se eu for fazer uma questão zona enorme só com coisa de potência, fica chatinho trabalhar assim. Aí, normalmente, a gente usa aqui que fica linear. Então, vocês podem se acostumar com essas notações, caso algum professor futuramente de vocês trabalhe assim, certo? Então, quem vai ser um terço elevado à raiz de 2 na linguagem linear? ESP da potência vezes ln da base. E na linguagem de potências de E, ficaria E elevado à raiz de 2 vezes ln de 1/3. Deu para entender isso aqui? Então agora faz sentido para a gente. Quem são esses caras? Aqui nós vamos ter ESP de π vezes ln de raiz de 5. Eu posso até, você pode pensar assim, poxa, o raiz de 2, o raiz de 5 são números chatos de trabalhar, por exemplo, no exponencial da potência vezes ln da base, desculpa. Seria isso. E elevado à raiz de 5, ln de π. Base real não é um problema tão grande. Base irracional é expoente irracional, dá uma dorzinha pra gente. E quando a expoente é irracional, mas é alguma raiz que a gente não sabe calcular, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7, ainda é menos problemático do que se fosse um expoente π. O expoente π, aí a gente tem que ir mesmo lá para a definição braba. Mas ainda com outros valores, por exemplo, se eu botasse essa base, esse raiz de 2, deixa assim mesmo. Eu vou inventar muita coisa não. Seria o ln da base, isso aí vai como expoente, essa seria a melhor forma da gente trabalhar mesmo, deixa assim. Então essa aí seria a definição para potência com expoente real. Propriedades que eu não vou provar, mas aí fica para exercício também. Propriedades. Quais são as propriedades de potência que vocês aprenderam? Produto de potência de mesma base. A elevado a x vezes A elevado a y. Repete a base, são os expoentes. Essas propriedades a nível de ensino médio, elas são demonstradas usando aquelas ideias de racionais. Mas dá para provar que vale as mesmas propriedades para essa definição. Divisão de potência de mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes. Potência de potência. Isso aqui tudo eu estou pegando com a base maior do que 0, viu? A gente não brinca com bases negativas. Repete a base, multiplica os expoentes. A ideia seria transformar aqui em ESP e usar a propriedade dos ESPs.
Quem é esse cara aqui? É ESP de X, LN de A. Quem é esse outro cara? ESP de Y, LN de A. Então fica um produto de dois ESPs. O produto de dois ESPs é o ESP da soma. E no ESP da soma você cai bem aqui. Então, basicamente, você tem a prova dessas propriedades de potência que você já conhece, vindo das demonstrações do LN, né? Porque tudo foi em cadeia, né? O LN foi a prova mesmo derradeira. E para que isso tudo aqui vai me ajudar? São que horas? 8h38. Posso apagar aqui? Para finalizar, quem é a derivada de y igual a elevado a x? Olha, meu a elevado a x, para eu derivar isso aqui, eu tenho que derivar quem? ESP de x vezes ln de a. Concordam comigo? Quem é a derivada disso aqui? Regra da cadeia. Nós vimos que a derivada de ESP de x é ele mesmo. Então aqui ficaria ESP dele mesmo vezes a derivada disso aqui. Quem é a derivada de x vezes ln de a? Lembrando que x é a variável, a é um número real fixado maior do que zero. É uma constante. Então, ln de uma constante é constante. Derivada de x vezes uma constante é a bendita da constante. ln de a. Foi? Só que quem é ESP de x ln de a? Isso aqui é a elevado a x. Essa é a derivada de a elevado a x. A elevado a x vezes ln da base. Propriedades foi agora. Vamos para o cálculo. Matéria na cálculo. Foram 2 aulas de muita demonstração. Peço desculpas, em parte, né? É importante, de uma função e suas propriedades. O que é que eu vou querer fazer agora? Eu quero calcular derivadas. Mesmo que o nosso curso seja de cálculo 2, que é a base toda é cálculo integral, mas para a prova de vocês o que eu vou cobrar vai ser cálculo de derivadas. Derivada de logaritmo e derivada de exponencial. Então, pode parecer simples, vou começar simples. Eu vou começar simples, mas eu vou chegar já já no meu objetivo. O que foi que vocês fizeram lá no cálculo 1? Aqui. Lá no cálculo 1, derive, não foi? Cálculo 1. Exercício. Derive. Esse era o exercício básico que você fazia lá no cálculo 1. E tem a 7 elevado a x vezes seno de x. Vamos lembrar aqui as regras de derivada. Letra B. Pi elevado a x sobre meu y. Vai lá, tangente de x. Só para aquecer, só para aquecer, só para aquecer. Só para aquecer. Letra C. Y igual a 4 elevado a x ao quadrado menos 4x mais 1.
Aquecimento. Letra A. Quem é a derivada de 7 elevado a x vezes o seno de x? Regra do produto. Não é assim? Como é que eu aplico a regra do produto aqui? Derivada da primeira. Quem é y'? Derivada da primeira vezes a segunda. Mas quem é a derivada de 7 elevado a x? Quem é a derivada de qualquer número elevado a x? É esse número elevado a x vezes a ln da base. Então, a gente vai ter 7 elevado a x vezes ln de 7. Foi derivada da primeira vezes a segunda. Mais a primeira, 7 elevado a x, vezes a derivada da segunda, que é a derivada do seno de x, cosseno de x. Alguma dúvida aqui? Letra B. Π elevado a x. Π elevado a x. Olha o professor inventando coisa. Π elevado a x sobre tangente de x. Como é que eu acho a derivada disso aqui? Quem é o y'? Regra do quociente, não é isso? Derivada da primeira vezes a segunda, então fica derivada de π elevado a x é π elevado a x ln de π vezes tangente de x menos a primeira π elevado a x vezes derivada da tangente. Derivada da tangente. Secante ao quadrado, muito bem. Vocês estão afiadíssimos. Dividido por tangente de x ao quadrado. Tangente ao quadrado de x. Letra C. Regra do produto, regra do quociente, regra da cadeia. Como é que eu faço para aplicar a regra da cadeia aqui? Isso. Isso aqui vai ficar como se fosse 4 elevado a u, derivada de 4 elevado a u. 4 elevado a u vezes ln de 4 a ele. Deixa eu ver se está gravando, está gravando. Ok aqui? Só que a regra da cadeia, eu tenho que derivar por esse carinha aqui de cima, que eu mentalmente chamei de u. Vezes derivada de x ao quadrado menos 4x mais 1, quem é? 2x menos 4. Foi aqui? Gente, cálculo 1. Cálculo 1. Por que eu estou fazendo isso no cálculo 1 para vocês? Por que eu estou trazendo isso para vocês? Primeiro foi só para relembrar, né? Recordar e viver. Recordar e viver. E isso vai dar uma motivação, uma inspiração para o que eu quero realmente para a gente. E no cálculo 2, o que é que eu posso cobrar de vocês? Ixi, apaguei, ó. Pode ser tão pequeno. Cálculo 2. Exercício agora de cálculo 2. Derive. Derivar também, professor? É, derivar também. E tem a y igual x elevado a x. Vocês fizeram isso lá no cálculo 1? Derivada de x elevado a x. Derivada de x elevado a x. Sabem calcular? Letra D. Derivada de y igual a x ao quadrado menos 9x mais 3 elevado a x ao quadrado menos 5x mais 6.
Vocês lembram de alguma regra de derivada para calcular essas derivadas aí? Eu sei calcular se fosse a elevado a x. Eu sei calcular se for x elevado a a. Se a minha função for isso aqui, quem é a derivada dela? A gente viu agora há pouco. A elevado a x vezes ln de a. Se a minha função for algo desse tipo, quem é a derivada disso? Regra da potência. A vezes x elevado a a menos 1. E aquele jeito. Quando o x está no expoente é uma regra, quando o x está na base é outra regra. E como é que eu calculo aquela derivada? Para calcular essa derivada aqui, a gente vai usar a nossa definição de exponencial para número real. A mesma função y, eu vou reescrever ela, eu vou aproveitar que eu estou com pouco espaço. Foi o que nós vimos que era a elevado a x, a gente transformava no exponencial, não foi? Vamos transformar aquilo ali no exponencial. Então, isso aqui vai ser exp de x ln da base. Então, é como se isso aqui fosse e elevado a x ln de x. Minha y é isso, ó. Exp da potência vezes ln da base. Eu não sei como começar essa derivada aqui, não. Mas essa aqui eu sei. Como é que eu começo essa derivada aqui? Regra da cadeia. Detalhe é que a gente já viu que a derivada de e elevado a x, que é a exp de x, é a própria e elevado a x. Aí a gente está num caso de regra da cadeia com a e elevado a x. Então isso aqui vai ser e elevado a tudo isso, x ln de x, vezes a derivada do de cima. Eu vou precisar derivar x ln de x. Isso aqui eu ainda vou derivar. Ó. Quem é a derivada desse cara? Ah, acabou o espaço. Y'. Y', vamos ver se cabe aqui. Vai, eu apago aqui e depois eu copio de novo. Vocês copiaram, não foi? Lembra para mim depois qual é. Y' igual elevado a x ln de x, isso aqui é x elevado a x, vezes derivada de x ln de x, derivada, regra do produto, derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda. Foi? Então, a derivada daquela função vai ser x elevado a x vezes ln de x menos 1. O 1 eu posso escrever como ln de e, diferença logarítmica ln de x sobre e. Não, fica bom não, deixa assim mesmo. Alguma pergunta aqui? Pronto, isso aqui é cálculo 2. É aqui onde a gente tem essa noção mesmo da representação de uma potência real, sua forma íntegra, como sendo a exponencial dessa forma. Exponencial do expoente vezes a ln da base. E é com isso que a gente consegue derivar funções desse tipo. Não querendo dizer que o professor de cálculo 1 não pode fazer isso com vocês. Eu normalmente faço com os meus alunos. Mas fica naquela forma de decoreba. Né? Até mesmo a derivada do logaritmo é um decoreba, porque a função logarítmica, como a gente aprende, tanto a exponencial como a logarítmica,
A gente não tem como falar de potência com expoente real, logaritmo de número real, se não for com integral. Então, a gente acredita cegamente que tudo dá certo. Questões de prova, como é que vão ser as questões da avaliação de vocês? Qual foi o item B? Digam para mim, por favor. Eu achei que eu tinha anotado, eu olhei para baixo. Pessoal, eu apaguei porque eles falaram que tinha anotado, ó. Agora eu não sei, cara. Eu não vou pausar o vídeo, voltar, tô confiando em vocês. Eu tirei aqui da minha cabeça. Poxa, Letícia. Era uma função quadrática, não me lembro qual. Em cima, x ao quadrado menos 5x mais 6. Embaixo eu não lembro não, mas vai ficar essa daí agora. Desculpa, pessoal que está vendo o vídeo, vocês vão rir bem muito. Mas é o que temos. O mais importante é a ideia, né? A ideia, não é o valor que estava aqui. Qualquer função quadrática na base, qualquer função quadrática no expoente, você vai aprender a resolver agora, qualquer uma delas. Aqui é um exemplo, e aí vai ficar já na memória de vocês. Para calcular derivadas desse tipo, onde tem uma função em x na base e tem uma função em x no expoente, primeira coisa que você vai fazer, e se não fizer, você não faz mais nada, é transformar no exponencial. Então, você vai reescrever a sua função como sendo ESP. Olha como fica feioso se eu botasse E elevado ao negócio. Então, fica muito, sei lá, um trambolho de coisa. E elevado a x ao quadrado menos 9x mais 5 vezes ln de x ao quadrado menos 5x mais 6. Eu poderia escrever isso aqui. Ou então eu uso isso aqui, ó. ESP da potência. ESP da potência ln da base. Eu escrevi ainda errado aqui, ó. ESP da potência ln da base. ESP da potência vezes ln da base. X ao quadrado menos 9x mais 5. Lembra disso, para não errar que nem eu fiz. ESP do expoente, x ao quadrado menos 5x mais 6, vezes ln da base, x ao quadrado menos 9x mais 5. Qual que vocês preferem, esse ou esse? Esse aqui fica menos poluído. Vocês entendem que é a mesma coisa. O mais importante é isso. Você pode escolher qualquer um deles que eu vou aceitar. Não vou botar errado. Então, eu trabalhar com ESP, né, acho que fica menos... Olha, eu procurar um apagador na minha mão. Menos poluído para uma situação como essa. Quem vai ser a derivada disso aqui? Derivada com relação a x dessa função y. Derivada da exponencial é ela mesma. Isso aí vai ser ESP. X ao quadrado menos 5x mais 6 vezes, botar assim, ln de x ao quadrado menos 9x mais 5 vezes a derivada de tudo isso que está dentro da ESP. E tudo isso que está dentro da ESP é uma regra do produto. Então, essa ESP aí vezes... Como é que eu vou fazer essa regra do produto? Derivada da primeira, 2x menos 5, vezes a segunda é um ln, então é ln de x ao quadrado menos 9x mais 5. Foi aqui? Tranquilo? Mais
A primeira, x ao quadrado menos 5x mais 6, vezes a derivada do ln, que novamente é uma regra da cadeia. Qual é a derivada do ln? É 1 sobre essa função que está dentro do parênteses, x ao quadrado menos 9x mais 5, vezes a derivada desse aqui, que vai ficar lá no numerador. Tem a derivada de x ao quadrado menos 9x mais 5. X ao 2x, vou arrumar a conta não, 2x menos 9. Como? Na verdade é e elevado a isso vezes isso aqui. Então, basicamente, a minha y minha, isso aqui vai ser esse cara, que é o próprio y, x ao quadrado menos 9x mais 5, elevado a x ao quadrado menos 5x mais 6, vezes, aí vem esse cochetão aqui, ó. Dois x menos 5 vezes ln de x ao quadrado menos 9x mais 5 mais x ao quadrado menos 5x mais 6 vezes 2x menos 9 sobre x ao quadrado menos 9x mais 5. Daria até para criar uma fórmula para isso, se eu quisesse. Eu quero? Não. Vou botar na prova para vocês. É legal. Deixa para mim para a segunda chamada. Letra C. Para a gente encerrar a aula de hoje. Um gosto de gás. Só na alegria. Vou deixar uma folha todinha. Que dá certo, né? Uma questão por página. Melhor, né? Aí não tem erro. Letra C. C de saideira. Saideira. Saideirazinha. Vamos pegar aqui y igual a y igual a... Vamos ver... Seno elevado a ln de x de 2x. Ou melhor, para não ficar tão poluído, é a mesma. Seno de 2x elevado a ln de x. Então, o que eu quero fazer... Posso apagar aqui? Eu quero fazer algo assim, ó. F de x elevado a um g de x. Eu quero derivar isso aqui. Quando eu tiver uma função em x na base, uma função em x no expoente. Antes da aula de hoje, isso para a gente não fazia tanto sentido. A gente foi construindo até isso começar a fazer sentido. Antes, a base era fixa e você tinha uma função no expoente. Ou então, você tinha uma base que tinha função em x com expoente fixo. Agora eu quero variar os dois em relação a x. A ideia é fazer isso aqui, ó.
A gente fez, que eu acabei de apagar. Exatamente o que eu acabei de apagar. Sempre que aparecer caso geral. Você vai escrever, para achar a derivada desse cara, você vai reescrever y como sendo esp da potência vezes ln da base. E na hora de derivar, derivada da exponencial é ela mesma, e aqui aplica a regra da cadeia. Então ficaria esp de g de x vezes ln de f de x vezes a derivada do produto. Derivada da primeira vezes a segunda. Repare que a segunda é o ln mais... Posso apagar aqui? Mais a primeira vezes a derivada da segunda. A segunda é uma função composta, é ln com f de x. Derivada de ln de f de x é 1 sobre f de x. Em cima fica f' de x. Então, isso aqui seria uma fórmula. Alguém decora essa fórmula? Não, ninguém decora essa fórmula. Derivada de f de x elevado a g de x. Essa primeira parte é a mesma f de x elevado a g de x. Repete. Vezes, aí vem tudo isso aqui que é oriundo de uma regra do produto entre a g de x e a ln da f de x. Ln de x, ln de f de x, mais g de x, f' de x, sobre f de x. E se você decorar isso? Você pode fazer na hora, desde que você lembre da primeira passagem. Essa primeira passagem é crucial para você não decorar essa fórmula megazordiana aí. Letra C. Y vai ser igual a exponencial potência ln de x vezes seno ln do seno de 2x. Poxa, não tem nenhuma propriedade com produto de logaritmos, né? Só soma de logaritmos. Mas tem alguma propriedade com a exponencial do produto? Não, a exponencial da soma. Esp de A mais B é esp de A vezes esp de B. Chato, né? Não tem nenhuma propriedadezinha para usar para simplificar a nossa vida. Não que eu me lembre. Vamos na tora. Quem vai ser y'? Derivada exponencial é ela mesma. Vezes derivada agora do produto. Tem a derivada de ln de x. 1 sobre x
vezes a segunda, então fica ln do seno de 2x sobre x. Foi? Derivada da primeira, 1 sobre x, vezes a segunda. Mais, quem é a primeira função? Ln de x, vezes a derivada da segunda. Quem é a derivada de ln do seno de 2x? É 1 sobre seno de 2x, vezes a derivada do seno de 2x. Qual a derivada do seno de 2x? Regra da cadeia de novo. Derivada do seno é o cosseno de 2x, vezes a derivada de 2x, que é quanto? 2. Essa ESP aqui, eu peço que na prova você volte para a sua função original. Então aqui você começa com seno de 2x elevado a ln de x. Tudo isso vezes, aí você repete só uma vez esse colchete maravilhoso, que é a hora que você vai checar se você fez alguma coisa errada. Não copia cego não, derivada da primeira é 1 sobre x, vezes a segunda. Que é muita coisa, se você errar por besteira, você vai perder ponto aqui. E depois vai ficar se martirizando. Poxa, isso aqui eu sabia, como é que eu erro isso? Confere, vai checando. Mas não faz com pressa, são poucas passagens. Faz devagarinho que dá certo. Eu vou botar o 2 antes. Ln de x vezes, olha, ln de x vezes o cosseno de 2x sobre a tangente de 2x. Eu posso até escrever isso aqui como sendo a cotangente de 2x. Lembra disso, a ln de x vezes o cosseno, não é ln de x vezes cosseno de 2x, isso aqui tudo não corra só não, viu? Cuidado. Ok, cotangente? Seno sobre o cosseno seria tangente, então cosseno sobre o seno, cotangente. Morreu aí. A gente fica por aqui, certo? Aulinha curtinha, mas foi bem densa, muita coisa, né? Eu vou encerrar aqui a gravação.